Olá, queridos amigos. Sejam todos muito bem-vindos, né, a mais um estudo das obras de André Luiz, onde estamos estudando o livro Entre a Terra e o Céu. Estamos no capítulo 34, e ele também foi dividido em duas partes, né, que o capítulo é em tarefa de socorro, e nós vamos, então, agora continuar na segunda parte. Mas Thelma, primeiro, vai fazer uma recordação rápida do que nós vimos na primeira parte. Tudo bem, Thelma? Tudo bom, Márcia, graças a Deus. Tudo bem, amigos? Esperamos que tenham tido uma boa semana de trabalho, a semana de aprendizado aí. Vamos nós, né, continuando aqui as nossas aulas com o André Luiz, né, aprendendo sempre aí com ele esses ensinamentos tão valiosos que ele nos traz, que nós podemos colocar na nossa vida. Então, como a Márcia estava falando, nós estudamos a primeira parte do capítulo 34, onde nós vimos lá a dor, né, da Zulmira, principalmente agora, pela perda, digamos assim, entre aspas, do filhinho, o desencarne do Júlio. Ela se encontra assim de uma dor muito grande, dilacerante, e aonde a Odila está procurando, né, socorrê-la através de uma prece da Evelina, como começou o livro, né? E também a gente está acompanhando aí a culpa, né, que o Mário Silva, o Mário está se envolvendo cada vez mais, o remorso, né? Porque na imaginação dele, na consciência dele, ele entende que ele foi o causador da morte, da desencarnação do Júlio. E, na verdade, ele desejou realmente, né? Ele pensou em alterar os medicamentos, todas aquelas circunstâncias, mas a espiritualidade estava ali presente, dando o devido tratamento às energias vibratórias dele e não foram atingidas. Mas ele ficou na sua mente com a culpa, com o remorso, né? E agora ele está muito, até mesmo dementado, segundo a própria palavra do instrutor, né? Com todo esse sentimento que ele traz na sua alma, trazendo dores incríveis, mas já está sendo também acolhido pela irmã, né, a freira que está ali, cuidando dele, que é uma das protetoras lá do hospital onde ele trabalha. E acho que é isso que nós vimos aí, né, na primeira. É interessante que no final, se não me engano, no 32, ou no próprio capítulo passado, também não lembro, Clarencio fala que todos aqueles pensamentos negativos que ele emana para o Júlio se voltam contra ele mesmo, que traz agora esse remorso, né? Vocês lembram que ele sai da casa do Amaro, né, ouvindo nos ouvidos o tempo todo, assassino, assassino, né? Então, tudo aquilo que ele emanou voltou para ele mesmo, né? Então, nós estamos vendo agora aqui esse atendimento ao Mário e à Zulmira, né? É o que a gente vai continuar vendo aqui. Isso mesmo. E agora a gente vai passar para a parte segunda, né? Onde a Márcia vai estar lendo aí para nós o complemento desse capítulo. Vamos lá. Então, vamos. Bom, então a gente viu ali, né, o atendimento com a Alma falou, tinha uma freirinha que estava ali desencarnada, cuidando dele, e Clarencio agradeceu o carinho que transparecia daquelas palavras e expôs que a nossa passagem por ali era rápida, o bastante para ministrar o socorro preciso. A interlocutora encareceu a necessidade de comunicar-se com o hospital, quanto ao cooperador em agitada prostração, e, prometendo voltar em breves minutos, ausentou-se à pressa, né? Saiu ali do quarto do Mário. E a sós conosco, o orientador, embora de atenção ligada ao enfermeiro, explicou atenciosamente. Nossa irmã pertence à organização espiritual de servidores católicos dedicados à caridade evangélica. Temos diversas instituições dessa natureza, em cujos quadros de serviço inúmeras entidades se preparam gradualmente para o conhecimento superior. E aí, Hilário pergunta, né? Sob a direção de autoridades ainda ligadas à Igreja Católica? Pergunta o Hilário admirado.
E sabe que isso me lembrou, Thelma? Porque nos hospitais aqui a gente tem que eles chamam de capelania. Aqui Hum, onde eu moro, no Rio de Janeiro, em Vila Isabel, nós temos o INCA, né, o Hospital do Câncer. E ali, assim como nos presídios também, tem as uhum. capelanias das Capelas. religiões, né? Não, não, é o serviço de capelania que você pode, se você é um internado ali, né? E é católico, tem os católicos para atender. Se você é protestante, evangélico, tem os evangélicos para atender. E os espíritas ainda somos muito poucos, mas tem locais que tem também, nos presídios. Então, aqueles que professam a fé espírita também têm uma forma de atendimento, né? Então, é interessante isso que ele fala aqui, que também do plano espiritual tem uma organização católica que atende aqueles também ali internados, assim como nós temos também os espíritos benfeitores que professam a fé espírita e provavelmente os espíritos evangélicos também. Outras denominações, no caso aqui na Terra, eu não sei se temos, né? Mas pelo menos essas três. Os espíritas não somos muitos ainda, não, Mas no mas eu sei que tem. O Hospital do Inca, lá na cidade, tem um trabalho espírita muito grande, que é desenvolvido há vários anos. Ele era coordenado pelo Gerson Simões Monteiro, que já desencarnou, e agora, até essa semana mesmo, eu recebi um convite para fazer como é que se fala, um curso preparatório De voluntários, né? Dessa para ser disciplina. voluntário. Então, tem vários voluntários espíritas, não necessariamente precisa, né, de ser Uhum. espírita, mas é um serviço voltado para esse atendimento ecumênico aí, né? Eu acho isso Exatamente. maravilhoso, porque levar o alento, levar a palavra amiga, levar, né, a esperança, porque a gente vê que essas pessoas precisam, né, estão no local onde precisam dessa esperança. A gente viu aí o próprio Clarencio falando com a Zumira, né, que ela não está no hospital, ela está em casa, mas ela precisa dessa esperança, desse bom ânimo que as pessoas voluntárias podem, né, ajudar. Exatamente. Então vamos. Bom, e aí o Hilário pergunta, mas católicos, né? E aí Clarice fala, Uhum. como todas as escolas religiosas dispõem de grandes valores na vida espiritual, assim como aqui também, né? Como acontece a personalidade humana, é o que ele coloca, né? As crenças possuem uma região clara e luminosa e uma outra ainda obscura. Então, todos nós, quer dizer, o que ele está querendo dizer, né? Nós todos temos clareza de alguns ensinamentos e outros Isso. ainda permanecem obscuros para nós. Em nossa alma, a zona lúcida vive alimentada pelos nossos melhores sentimentos, enquanto que, no mundo sombrio de nossas experiências inferiores, habitam as inclinações e os impulsos que ainda nos encadeiam a animalidade. Nas religiões, o campo da sublimação está povoado pelos espíritos generosos e liberais conscientes de nossa suprema destinação para o bem, ao passo que, nas linhas escuras da ignorância, ainda chameiam as almas pesadas de ódio e egoísmo. E sorrindo, o ministro acentuou: achamo-nos em evolução e cada um de nós respira no degrau em que se colocou. Isso é Não muito é? bom, né? Muito lindo, porque mesmo quando nós estamos no mundo espiritual, é respeitar as nossas crenças, né? Os nossos valores. Isso traz um conforto, né? Porque nada é dito de forma que vai violentar aquilo que nós trazemos na nossa crença, aquilo que a gente aprendeu, né, ao longo da Né? vida. Eu lembro do livro que nós estudamos, E a Vida Continua, né? Evelina era altamente católica. O Ernesto nem tanto, mas ela era. Em nenhum, até eles saberem tudo como aconteceu, eles em nenhum momento Foram violentaram essas violentados. crenças, né? Até que Verdade. eles tivessem condições de compreender o que estava acontecendo com eles.
Então, isso aí é bem interessante mesmo. Tem um pedaço lá, não sei se você lembra, que ela é atendida por um sacerdote, né? Exatamente. E ela pede, E eu quero, ela eu quero ser. pede, Ela pede. né? Porque ela usava confessar, tudo isso, então ela quis falar com aquele sacerdote e levaram ela até ele. E a linguagem dele é uma linguagem bem semelhante, né? Porque é um espírito que está ali em trabalho. Então a gente vê aí que no campo das religiões tudo é universal, né? Esse aprendizado, esse esclarecimento que vamos tendo no mundo espiritual, os valores, né? Da imortalidade da alma. E ele fala aqui, né, que todas as escolas religiosas dispõem de grandes valores na vida espiritual. Com E é isso. certeza. Tudo é respeitado, né? Com Vamos certeza. nós. Ela, porém, terá penetrado a verdade com que fomos surpreendidos depois da morte? André Luiz pergunta, né? Quer dizer, a freira, ela penetrou aquela verdade quando ela desencarnou? Aí ele responde: cada inteligência só recebe da verdade a porção que pode reter. Quer dizer, a gente não recebe nenhuma informação daquilo que nós não vamos conseguir Não vamos compreender e conseguir. nem reter. Olha que coisa, né? E o Silva, o Mário Silva, no leito, dava inequívocos sinais de enorme angústia. Não ignorava que meu dever de assisti-lo era trabalho inadiável. Todavia, o encanto espiritual da religiosa singularmente arraigada aos hábitos terrestres me excitava de tal maneira a curiosidade que não pude conter a indagação espontânea. Mas essa freira sabe que deixou o mundo, sabe que desencarnou e prossegue assim mesmo como se via antes? E a Clarence fala, sim, né, fala para ele, e estará informada de que a vida se estende a outras esferas, a outros domínios e a outros mundos? Perceberá que o céu ou o inferno começam de nós mesmos? Quer dizer, acha que assim, desencarnou, já tem logo essa consciência? Vamos ver, o que será que Clarence vai dizer para a gente, né, Thelma? E o orientador meneou a cabeça, dando mostras de negativa, e acrescentou: isso não. Ela não oferece a impressão de quem se libertou do círculo das próprias ideias para caminhar ao encontro das surpresas de que o universo transborda. Mentalmente, revela-se adstrita às concepções que elegeu na Terra, como sendo as mais convenientes à própria felicidade. E aí ele pergunta, mas e ninguém a incomoda aqui por viver assim distante do conhecimento real do caminho? E aí Clarencio, ainda paternal, carinhoso, responde, antes de tudo, deve nossa irmã merecer-nos a maior veneração pelo bem que pratica. E quanto ao modo de interpretar a vida, não podemos esquecer que Deus é nosso Pai. Com a mesma tolerância dentro da qual ele tem esperado por nossa mais elevada compreensão, aguardará um melhor entendimento da nossa amiga. Cada espírito tem uma senda diversa a percorrer, assim como cada mundo tem a rota que lhe é peculiar. Então, mais uma vez, a gente vê aqui que ela só vai receber aquilo que ela está preparada, até ela ter condições de, pouco a pouco, indo em compreender melhor as coisas. Ou não. Ou pode ser que, ainda com essas crenças, ela volte a reencarnar ainda nessas percepções. Porque, mesmo desencarnado, nós não necessariamente estaríamos prontos, em algum momento do tempo que nós vamos ficar lá, em compreender tudo. Talvez não. Talvez ela reencarne antes, né? Mas a gente vê que isso não impede dela estar engajada numa equipe e trabalhando, né? de socorro, de atendimento, né? E servindo até de êmulo para aqueles espíritos que estão no mesmo patamar dela, né? Porque exatamente, faz parte desse aprendizado as pessoas que estão nesse nível encontrar alguém que pensa igual, né? Que possa falar a mesma linguagem. Isso é muito confortador também, né? Então, é interessante que ele fala, olha, mentalmente revela-se presa, né, às concepções que elegeu na Terra.
como sendo as mais convenientes à sua felicidade. É. Porque para ela aquilo é que lhe traz felicidade, aquelas É. crenças é que lhe coloca em êxtase, que ela tem a certeza que está certo. Um dia ela vai chegar lá, Vai seja no chegar. mundo espiritual, seja numa próxima reencarnação, não Sim. é? Então é isso, cada um com o seu tempo, né? E o pai tem paciência para esperar todos nós, né? Lógico, é. Bom, e aí ele continua, né? Fixando o André com mais atenção, ele continua dizendo: a maior lição aqui, André, é a da sementeira que produz, inevitável. Mário Silva, na posição de enfermeiro, não obstante a ruinosa impulsividade em que se caracteriza, tem sido prestimoso e humano, tornando-se credor do carinho alheio. Segundo vemos, não é um homem devotado às lides religiosas, e realmente a gente viu, ele não era ligado, e sim a mãezinha dele, que ela que cuidava, que orava por ele, e ela sim, né? E é irritável e agressivo. De ontem para hoje chega a sentir-se criminoso, mas, entretanto, ele é correto cumpridor dos deveres que abraçou na vida e sabe ser paciente e caridoso no desempenho das próprias obrigações. Com isso, granjeou a simpatia de muitos e encontramo-lo fraternalmente guardado por uma freira reconhecida. E aí André fala que o ensinamento era efetivamente comovedor. Dispunha-me a prosseguir no comentário, contudo, Silva começou a gemer, e o ministro, inclinando-se para ele, demorou-se longo tempo a auscultá-lo, quer dizer, a ver como é que estava o corpo anterior, o interior dele, né? E aqui a gente vê que, olha, ele não é uma pessoa religiosa, é agressivo, é irritável, se sente criminoso, mas cumpre o seu dever não somente por cumprir. Ele diz aqui, ele é caridoso, ele é amoroso com o trabalho dele. E a gente lembra que no encontro dele com a mãe, quando ele acorda e vai tomar o café, ainda naquele ódio que ele tem da Zulmira e do Amaro, e ali a gente vê claramente passado para a gente que a única alegria da vida dele que o faz seguir adiante é o trabalho. E isso ele faz com muita dedicação. E por isso ele fala. E ela falou, né, que vem muitos médicos agradecer a ele, muitos daqueles, né, que ele ajuda, médicos espirituais, vêm agradecer também a ele, né? Quer dizer, em qualquer circunstância que a gente tenha responsabilidade, nós angariamos também companhias espirituais que vêm nos ajudar, vêm nos, né, dar força, dar bom ânimo, dar coragem. Exatamente. E vamos sendo os merecedores de ajuda, né, Thelma? Com certeza. Bom, em seguida, Clarencio reergueu-se e falou: pobre amigo, permanece impressionado com a morte de Júlio, conservando aflitivo complexo de culpa. Tem o pensamento ligado ao pequenino morto, a maneira de imagem fixada na chapa fotográfica. Passou o dia acamado sob extrema perturbação. É como se aquela imagem do Júlio morrendo ali não saísse não saísse da mente dele. Como ele fala aqui, fixada como numa chapa fotográfica. Então ele passou o dia acamado, sob extrema perturbação. E observo que não foi à casa de Antonina, conforme previa. Eles marcaram de voltar para estudar o Evangelho de novo, né? Sentiu-se vencido, envergonhado. Entretanto, somente nossa irmã possui para ele o remédio indispensável, quer dizer, eles vão, olha só, né, a espiritualidade vão lá intuir Antonina para que possa despertar Mário. Mais uma vez, né? Porque ele foi tão beneficiado da primeira vez, né? Exatamente. E agora Aliás, ele vai foi de aquele novo. evangelho que fez ele repensar e não tomar a atitude que ele queria tomar. Né? Bom, depois de pausa ligeira, indagamos se não nos seria possível socorrê-lo, de modo mais positivo, através de passes, ao que Clarencio respondeu seguro de si. O auxílio dessa natureza ampara-lhe as forças, mas não resolve o problema. Silva deve ser atingido na mente, a fim de melhorar-se.
requisita ideias renovadoras e, no momento, Antonina é a única pessoa capaz de reerguê-lo com mais segurança. Quer dizer, o passe vai ajudar, mas não vai resolver, porque ele precisa de alguém para conversar, dar uma sacudida nele e fazer ele acordar. Entender, né, o que está acontecendo. Né? E aí a Antonina, né? Bom, recordei instintivamente o drama que se desenrolara ao tempo da Guerra do Paraguai, parecendo-me ouvir de novo a narração do velho Leonardo Pires, lembra que era o avô desencarnado da Antonina, que também fazia parte desses todos aí. Assinalando-me o pensamento, o ministro ponderou. Tudo na vida tem a sua razão de ser. Noutra época, Silva, na personalidade de Esteves, aliou-se a Antonina, então na experiência de Lola e Barruri, para se afogarem no prazer pecaminoso, com o esquecimento das melhores obrigações da vida. Atualmente, estarão reunidos na recuperação justa. Os que se associam na leviandade à frente da lei acabam esposando enormes compromissos para o reajustamento necessário. Ninguém confunde os princípios que regem a existência. Então, a gente sabe que tudo que eles fizeram lá, em algum momento nessa vida aqui, eles vão se juntar para refazer tudo isso que aconteceu, não é? Todos eles, né? A gente viu aí que a própria vida vai reunindo, né? Um a um, juntando os destinos, juntando as histórias para esses débitos serem trabalhados, né? E aí recordei instintivamente o drama que se desenrolara ao tempo da Guerra do Paraguai, parecendo-me ouvir de novo a narração do velho Leonardo Pires. Nossa, isso aqui a gente já leu. Tem alguma coisa aqui. Deixa eu ver aqui. Tem isso, na outra época, Silva na personagem, ele aliou-se à experiência de Lola, né? E aí, sim, mas então, quando Clarencio diz aqui, ó, que ninguém confunde os princípios que regem. Então, vamos só nesse pedacinho final. Decidias-me a desfechar novas interrogações, mas Clarencio recomendou. Cessa a curiosidade, André. Quando passamos a explanar sobre a lei, nossa conversação adquire o sabor de eternidade e a imposição de serviço nos condiciona ao minuto que passa. Quer dizer, olha, vamos dar um tempo, a gente precisa ajudar aqui para também poder ajudar lá a Zulmira, então vamos trabalhar, né? Depois a gente pensa em discutir sobre essas questões. Passar outro para a gente comentar? Isso. E, indicando o enfermeiro excitado, anunciou: na tarde de amanhã voltaremos para conduzi-lo à residência da nossa irmã. Por intermédio de Antonina, habilitar-se-á para o indispensável reerguimento. Por agora, não podemos fazer mais. Decorridos alguns instantes, a freira regressou à nossa presença, assistida por outra irmã, que nos cumprimentou com atenciosa reserva. Ambas haviam sido designadas para a tarefa de auxílio ao cooperador doente. A congregação encarregar-se-ia de todos os trabalhos de vigilância e enfermagem espiritual, enquanto Silva assim permanecesse. Depois de breve diálogo, saudamo-las com respeitosa cordialidade e nos retiramos com a promessa de voltar no dia seguinte. E assim nós estamos vendo, né, que terminamos aqui esse capítulo, que Clarencio está nesse atendimento a Zulmira, atendimento a Mário, né? Zulmira, a gente sabe que eles vão fazer para que ela possa se reerguer, visitar o filho, e o Mário, eles vão fazer com que ele vá à casa de Antonina, para continuar lá com as conversas com ela, que Antonina que vai, né, fazer trazer ele à lucidez, né? Não é? E até por conta desse envolvimento do passado, essas duas almas estão entrelaçadas. E aí nós vamos ver que como a Antonina tem essa ascensão sobre o Mário. Né? Muito lindo, né?
esse trâmites que a espiritualidade vai fazendo para ir juntando essas almas, né? Irem colocando cada uma no seu posto com todo amor, com toda amorosidade, com toda compaixão, para que eles possam ser redimidos, né? Isso é de uma misericórdia infinita, né? E de uma beleza, né, Thelma? Eu fico pensando porque nós não temos a menor noção do que é espiritualidade, Não. como ela nos ajuda. Que ela nos ajuda, nós até sabemos, mas a forma como isso acontece, nós não temos a menor noção. Cheio de amor, cheio de compaixão, né? Com muitos cuidados, tomando cuidados em todos os sentidos. A gente vê aí pelo próprio Mário, né? Para que não piore a situação, para que ele encare de uma forma natural. E isso só é através da misericórdia divina, né? Exatamente. Muito Então bom. é isso, né, querido? Chegamos ao final do capítulo 34. Esperamos nos ver na semana que vem, no 35, faltando os 5 capítulos finais, né? O nosso livro termina no capítulo Estamos 40. chegando. Isso. Exatamente. Então, assim, esperamos que todos fiquemos na paz de Jesus e esperando, assim, nos encontrar no nosso próximo encontro, né? No nosso próximo estudo, para podermos continuar nessa jornada. Que fiquemos com Deus, né, Thelma? Isso mesmo. Fique com Deus todos vocês. Um grande abraço. Um grande abraço, Márcia, e até a próxima, se Deus quiser. Tchau, tchau.